Olá, meus literamores! Então vamos lá, para encerrarmos a análise desse romance, eu trouxe para vocês uma leitura de um artigo do Antônio Cândido, intitulado De Cortiço a Cortiço. É um artigo muito importante no âmbito literário, já foi base para questões da Unicamp, da FUVEST, e na minha época de UFO, eu me lembro plenamente de me debruçar sobre a análise desse artigo. Então, olha aí o prognóstico para vocês, hein? Quem sabe é daqui que a UFO vai tirar as questões de O Cortiço. Então, se liguem nessa videoaula de hoje para essa leitura do Antônio Cândido. Tá? O Cândido, ele começa deixa eu botar aqui para vocês, ele começa retomando uma leitura de um provérbio lá da época do quentismo, de um cronista chamado Antonil, que na verdade também era um jesuíta, que criou uma espécie de provérbio para dizer que aqui no Brasil só tinham 3 coisas, uma língua de P, né, que era pau, pão e pano. Observem, né, a explosão dessas consoantes, dessas aliterações, PPP, né, a agressividade que tem nessa repetição. Então, para mostrar que o Brasil se formou a partir da servidão, né, da escravização. E o Oswald de Andrade, ele vai glosar, ele vai brincar justamente com esse provérbio do Antonil, e escrevendo um poeminha, um poema piada, intitulado Mais Valia Crioula, que ele vai dizer o seguinte, vou pegar aqui, eu não sei de qual. Para português, negro e burro, 3 P's. Pão para comer, então olha o básico para comer, pano para vestir e pau para trabalhar. Se vocês pensarem na trajetória do João Romão, ele se assemelha muito com o que está descrito aqui pelo Oswald de Andrade. Ele se vestia muito mal, ele economizava nas roupas, no início ali, quando ele está em rumo à ascensão, comia resto de comida tal para economizar também, dormia em cima do balcão, você lembra disso? E à medida que ele ascende economicamente, aí tudo se transforma. Mas até então, qual vai ser a discussão, portanto, do Antônio Cândido a partir desse provérbio do Antonil? Ele vai dizer que esse português, de certa forma, ele se nivelava ao negro pós-escravizado, né, no processo de pós-abolição, porque após a abolição, a gente sabe, historicamente, que o negro continuou marginalizado até pela chegada do imigrante, portanto, o trabalho ainda era símbolo de escravização. Tá? E era muito melhor, então, o ócio ao trabalho. Porque o trabalho é como se fosse uma derrogação. Derrogação é uma disposição contrária. Tá? É quase que uma forma de se nivelar a condição animalesca, de animalidade. E é o que a gente vê, por exemplo, no Cortiço. E aí o Cândido vai fechar a conclusão deles falando o seguinte, que o português ele também se nivelaria como um escravizado, como um escravo, mesmo que de tamanco e de meia, que ele parecia ali depositar-se na borra da sociedade, são palavras do Antônio Cândido, para trabalhar mesmo como burro, porque ele queria o enriquecimento. Até, não sei se vocês sabem, mas antes da independência, brasileiro não era quem nascia no Brasil. A gente não tinha esse sentimento de nacionalidade, até porque não tinha nação. Então, brasileiro era um nome dado àquele português que saía de Portugal e vinha se estabelecer na colônia com fins lucrativos, ou seja, para ganhar grana. O Eça de Queiroz ele tem um livro, um romance, intitulado Brasileiro de Prazins, A Brasileira de Prazins, que é a história de uma mulher, de uma viúva que se casou com um brasileiro, que era um português, que veio para o Brasil, ganhou dinheiro, ficou rico e deixou a grana para ela. Tá? Então, depois é que surge essa noção de brasileiro, enquanto quem nasce no Brasil por causa da independência. Então, observem que o português também trabalha, se a gente for pensar na trajetória do João Romão, ele vai trabalhar para burro, ele trabalha, ele vive em condições ínfimas, de muita miserabilidade, de muita economia, porque ele quer o amealhamento. Essa é uma palavra que o Antônio Cândido usa e que, se for até uma questão de segunda fase, vocês podem utilizá-la também, que é justamente esse enriquecimento individual, esse ritmo de acumular. Eu quero acumular, 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 e para isso, se lembra da aula passada, ele faz um processo de ascensão econômica, isso é muito importante, gente, isso cai demais em prova. E à medida que ele vai ascendendo economicamente,
ele declina moralmente. Então, nós fizemos até aquela evolução, né? Na aula passada. Tá? Então, não se esqueçam desse fator. E de modo que ele vai tomar a ideia de trabalho como exploração. É por isso que o João Romão é a metáfora do explorador, do capitalista, porque ao final, né, ele consegue justamente, por esse processo de acúmulo, né, de acumulação privada, um enriquecimento ali no sentido capitalista da coisa mesmo, né, de se tornar ali um agente que vai reurbanizar o espaço do cortiço. Tá? Então, o que o Cândido vai fechar o artigo e vai concluir? De que, apesar desse português ser nivelado aparentemente à condição do negro, o português tem uma vantagem, porque ele foi assimilado como filho da terra. Então, a ele foi dada a oportunidade para o enriquecimento, né, para essa tentativa de amealhamento, de acúmulo de dinheiro, ao passo que o negro continuou da mesma forma, para pior, enfim, continuou marginalizado, tá? Porque o imigrante vai assumir, né, a força de trabalho e o negro não tem perspectiva. Tá? Então, essa é a leitura do Cândido, e aí ele vai dizer o seguinte, para fechar aqui a nossa discussão, de que a gente tem que pensar que o Aloysio Azevedo, ele não tem um sentimento de justiça social. Gente, isso não existe no naturalismo. Ah, eu quero tomar o ponto de vista dos pobres, dos oprimidos, dos explorados. Tá? O Cândido vai dizer que é como se fosse uma espécie de vingança, né? Quase não é uma xenofobia, é um ataque justamente a esse imigrante que vem como se fosse uma espécie de um forasteiro e que vai tomar tudo que é nosso. Tá? Então, aqui palavras do Cândido, eu coloquei aqui no slide para vocês, ó, é o romance que ataca o imigrante e há um pouco sentimento de injustiça social e nenhum de exploração de classe, é aquilo que eu falei para vocês. Não é o objetivo do Aloysio Azevedo, né? Mostrar os pobres, oprimidos, explorados, injustiçados, mas é quase que uma vingança, né? Mas o nacionalismo e xenofobia, o ataque, e são palavras do Antônio Cândido, ataque ao abuso do imigrante que vem tirar o nosso sangue. Tá? Então, essa é a perspectiva do artigo do Cândido, e nós vamos fechar a aula com um exercício para a gente fortalecer essa ideia aí do artigo. Olha só, foi como eu falei para vocês, questão da Unicamp. Tá? Leia o seguinte comentário a respeito de Aloysio Azevedo. Com efeito, o que há no cortiço são formas primitivas de... peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui, gente. Peraí. Deixa eu me sumir um pouquinho aqui. Com efeito, o que há no cortiço são formas primitivas de amealhamento a partir de muito pouco ou quase nada. Olha a palavrinha que eu pedi para vocês anotarem, ó. Exigindo uma espécie de rigoroso ascetismo inicial e a aceitação de modalidades diretas e brutais de exploração, incluindo o furto como forma de ganho e a transformação da mulher escrava em companheira máquina. Então, é essa leitura, né, de que eu vou usar a Bertoleza como máquina, como mais-valia, enfim, como objeto de reificação. Aloysio foi, salvo erro meu, torna implicitamente objeto central da narrativa, cujo ritmo acaba se ajustando ao ritmo da acumulação. O que eu falei para vocês acho que na primeira aula, né? Que a narrativa ela vai se acelerando à medida do enriquecimento desse amealhamento do João Romão. Pela primeira vez no Brasil, como eixo de composição ficcional. Né? Então, olha só, trecho do artigo aí que eu estou sentindo que vai aparecer na sua prova. Questão da Unicamp, então, vamos lá. É a questão dissertativa. Explique a que se referem o rigoroso ascetismo inicial da personagem em questão e as modalidades diretas e brutais de exploração que ela emprega. Então, né, eu vou mostrar a resposta aqui bonitinha para vocês. Tá? Identifique a mulher escrava e o modo como se dá a transformação em companheira máquina. Todo mundo já sabe que é a mulher escrava, né? Então, como ficaria mais ou menos a resposta? Ó, fiz uma aqui para vocês, até para quem não tem muita experiência em prova de segunda fase.
Então, você tem que fazer bonitinho no parágrafo dissertativo, tá? O ascetismo rigoroso, então, retomando lá o que foi perguntado, quer dizer, essa crença absoluta na riqueza, em ficar rico. Esforço austero, esforço rigoroso. A que se submete o autor caracteriza a personalidade e a forma de vida a que se submete João Romão para ascender socialmente, suportando todo tipo de privação. E se quiser descrever que ele mal comia, que ele economizava, dormia em cima do balcão, enfim. Executando trabalho pesado, sujeitando-se a uma vida sem conforto, pensava somente em enriquecer a qualquer custo. Para isso, não importava de roubar, lembra aí da questão do declínio moral? De roubar, mentir, explorar os outros, obrigando os trabalhadores a consumirem na sua venda. Lembra que ele misturava água na bebida, para render mais? Ou aproveitando-se da gratidão de Bertoleza enquanto essa lhe era conveniente. A resposta da letra B é a Bertoleza, acreditando que João Romão a tinha como amiga e confidente, ou amante, o que vocês quiserem colocar aí, entrega-lhe as suas poupanças, as suas finanças, enfim, para poupar a sua alforria. Por gratidão, dedica-se inteiramente, trabalha de sol a sol como escrava, além de servir de amante. Quando já não é mais conveniente aos planos de João Romão, ai, Dani, que resposta grande, gente, mostra para a banca, mostra para o examinador que você domina, a narrativa. Passa a ser desprezada principalmente quando este começa a pensar no conveniente casamento com a filha de Miranda, transformando-se em companheira máquina, mulher objeto. Lembra dos 3 tipos? Mulher sujeito, mulher objeto. Tá? Finalmente, mulher sujeito objeto, então é bom vocês usarem essa nomenclatura. Finalmente, ao descobrir que a carta de alforria era falsa e que João Romão tensionava entregá-la, põe acento, entregá-la à polícia, opta pelo suicídio. Tá? Então, para uma questão de segunda fase, é interessante justamente a construção de um parágrafo bem elaborado, tá bom? Depois nós vamos fazer outras questões também, eu vou disponibilizar um e-book para vocês, com outras questões, tem muitas questões da FUVEST, que cobram a questão da natureza, como nós trabalhamos, tá? Então, é interessante também que vocês façam essas outras questões. Terminamos por aqui, e na próxima videoaula vamos começar com a cor púrpura. Beijos e até lá!